Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensativos. Será que se duas criaturas dessas se encontrassem, uma com a outra, numa estrada do interior, daria ruim? Se você quer saber se vai dar ruim ou não, então não perca esse relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero anunciar a nova parceria do canal com o canal Narrador Clássico. O canal dele conta de tudo, um pouco, tudo sobre o mundo sobrenatural. Não é igual a gente, só conta sobre um tema só, tá certo? Espero que vocês deem uma olhada no canal dele lá, ele tá começando o canal agora, começou a monetizar o canal agora. Também o canal da Queca Crochê também, começou a monetizar agora, vocês dão uma olhada lá, mulherada que gosta de crochê, né? E o canal do meu amigo, o canal do Frank, Relatos do Frank, do meu amigo Bruno, que mora lá na Argentina. Tá certo? Espero que vocês deem uma olhada nos canais. Né? Tem também o canal do amigo aqui do Rio, que também não estou lembrado bem o nome do canal dele também, mas está na descrição do vídeo aí. Porque eu não anotei o nome aqui, né? Tá bom? Também, antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado nas plataformas. Tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Luiz. Ele é natural de Alagoas. E segundo Luiz, no ano de 1985, ele morava em um lugar chamado Bela Vista, era o nome do lugar. Na época, segundo ele, esse município tinha muito poucas casas, na época. Ele hoje em dia não mora lá mais, mas segundo ele, o local hoje em dia está muito desenvolvido, com bastante casa, prédios, essas coisas, principalmente na área de praia, por ali, né? Aquela área de praia por ali. Então, segundo ele, neste ano, morava um rapaz lá, ele morava sozinho, criava alguns tipos de bicho lá. Então, na época, todo mundo comentava sobre assunto de lobisomem por lá, por aquele lugar. Diziam que corria lobisomem no lugar. E muitos suspeitavam daquele rapaz. Ele não mencionou o nome do rapaz, pois ele era muito conhecido lá. Antes de eu concluir o relato, eu quero falar para vocês que depois vocês vão ouvir um outro relato vindo de uma outra pessoa chamado João Pedro, que faz parte do grupo do Zap, que também me enviou um relato confirmando essa mesma história, só que eu estou contando esse relato primeiro porque ele chegou primeiro do que o de João Pedro. Então não tem como eu botar o de João Pedro na frente do dele, tá certo? Então, o João Pedro manda um relato também com mais detalhe do que esse, falando do mesmo assunto, parece. Parece estar se referindo ao mesmo rapaz. Então, esse rapaz parece que virava bicho, segundo o que as pessoas falavam. E às vezes ele atacava até bicho dele mesmo no quintal. E às vezes atacava bicho dos outros. Assim as pessoas suspeitavam dele. Suspeitava tanto que comentava sobre isso com ele. Aí ele dizia, se vocês estão achando que fui eu que virei esse bicho e matei os bichos de vocês, eu pago. E pagava, era assim. Então, após um tempo, segundo Luiz, houve um boato sobre uma suposta mulher deste mesmo local que estaria virando bicho também. Não se sabe o certo se aquela mulher que estaria virando bicho estaria virando por sina ou por meio de oração. Então, começaram a atacar esses bichos das pessoas. E quem estava levando a culpa era o rapaz. Então, as pessoas ouviam muitos latidos de cachorro nas estradas. E isso fazia com que os moradores se trancassem dentro de casa, não saía para saber o que de fato era. Vocês vão ouvir o relato de um rapaz no áudio, do outro relato que foi enviado por João Pedro, confirmando isso, que essa criatura essa mulher virava muito em cama de porco, e ela ia parar na porta da casa das pessoas, inclusive na porta da casa desse rapaz. Ele tinha na época aí 5, 6 anos.
Vocês vão escutar o áudio dele falando sobre isso. Confirmando o que o Luiz está falando, uma história que está falando praticamente a mesma coisa. Então, segundo Luiz, numa noite, era cedo ainda, a sua mãe começou a passar muito mal, com muita dor de cabeça. Naquela época ninguém sabia nem o que era direito remédio de pressão, então ela não tinha medicamento de pressão em casa. Então, o seu pai resolveu ir até a casa de um parente dela pedir remédio para dor de cabeça. Uma dipirona, pelo menos, pois a dor de cabeça dela estava insuportável. Segundo o Luiz. Então, a sua mãe ainda aconselhou ele a não ir, disse que ela aguentaria passar a noite daquele jeito. Amarrava um pano, apertando bem a cabeça para ver se reduzia a dor. Era assim. Então, o seu pai pegou uma foice que ele tinha e resolveu ir na casa desse parente que morava aí talvez a uns 1.500 metros dele, talvez menos. Foi lá pegar atrás de remédio para que passasse a dor de cabeça dela. Mas segundo o pai de Luiz, após ele caminhar um trecho e já indo na direção da casa dessa pessoa, ele ouviu que vindo da direção da estrada que ele estava indo, ele escutou muitos barulhos de cachorro latindo. Uma cachorrada vinha na direção dele pela estrada. Então ele, pensando que fosse alguma espécie de cachorro no cio, né? Mas também estava em dúvida, pois quando as pessoas diziam que esse bicho corria na estrada, eles ouviam muitos latidos de cachorro. E ele tinha ouvido várias vezes vários latidos de cachorro. E não era a época de cachorro estar no cio, não. Então ele, na via das dúvidas, ele subiu uma árvore na beira da estrada que tinha. Uma árvore bem grande e sombrosa, com muita sombra. Subiu e ficou lá em cima com a foice na mão, para ver o que de fato ia passar embaixo daquela árvore. O problema, segundo o pai de Luiz, foi que quando ele subiu na árvore, um caminho que vinha passando próximo a uma plantação que tinha, cortava essa plantação no meio. Ele começou a ouvir barulhos naquela direção também. Então, segundo ele, não demorou muito. O barulho desses cachorros foram chegando próximo dessa árvore. E quando ele olhou, um pouco mais embaixo, saindo dessa vareda que vinha do meio dessa plantação, era uma plantação de milho, feijão, essas coisas, e mandioca, essas coisas assim. E ele viu quando um bicho parecia ser um porco grande. Mas era um porco estranho, ele falou. Saiu dali. E quando esses cachorros vieram do outro lado, esses cachorros mais ou menos aí, talvez aí uns 40, 50 metros, parou tudo ali antes da árvore também. E esse porco ficou olhando na direção de lá. Foi quando o animal que estava lá, cercado pelos cachorros, veio na direção desse porco. E o pai de Luiz, em cima da árvore, vendo aquilo tudo, na hora ele pensou, aquele bicho que está vindo correndo, que parecia ser uma espécie como se fosse um burro, do tamanho, um animal, mais ou menos do tamanho de um jumento, grande, veio correndo com tudo na direção daquele porco, como se fosse atacar o porco. O problema foi que, como a noite não estava clara, não era de lua, ele disse que viu bem o que aconteceu. Quando esse bicho veio com aquele monte de cachorro ali para atacar o porco se pôs em pé. Assim, mais ou menos uns 8 metros da onde ele estava na árvore. Dava para ver bem o que era. E esse bicho também veio com tudo. Ficou em pé e satracou os dois. Satracou. Caiu que virou bola os dois no chão. Uma barulhada mais feia do mundo. Ele passou a ouvir barulho, grunhidos, barulho de mordida, barulho de osso. E a cachorrada em cima. Mordia um, mordia outro, e ele dava patada num cachorro, dava mãozada no outro, e o outro mordia o outro. Uma briga mais feia do mundo. Quando aquilo ali
deu um tempo, assim que ele estava naquela brigalhada mais feia do mundo, os bichos rápidos, mas eles acertavam uns dos outros feio. Então ele disse que daqui a pouco, ele disse que não demorou muito, talvez aí uns 15, 12, 13 minutos, um correu. Correu, se danou no meio daquela plantação, que saiu quebrando tudo, e o outro atrás. Ele disse que não viu quem foi que correu, que não dava para ver. Daí que a cachorrada seguiu por dentro do mato, tá dentro, latindo. Ele disse que os bichos sumiram no meio do mundo. Atrás daquele bicho, ele disse que os cachorros latindo para lá. Ele disse, minha Nossa Senhora. Ele disse, meu Deus do céu, que briga de bicho mais do cão é aquela, rapaz? E viu que o latido estava bem longe, ele disse que desceu do pé de árvore, desgraçou para casa na carreira. Quando chegou em casa, correndo, quase morto, já chegou gritando na porta de casa, ainda bem que a árvore não era muito longe, segundo ele. Ele disse que quando o Luiz abriu a porta, ele disse que entrou dentro de casa correndo, foi parar na sala. Tranca a porta, o menino trancou a porta, botou uma trave, ele disse, que foi isso, pai? Ele disse, rapaz, eu vi dois bichos mais feios do mundo ali, engatou no pau ali, perto da árvore grande ali, lá na frente, que quase que ali perto daquela plantação de milho que tem de coisa, rapaz, o bicho mais feio do mundo se agarrou um com o outro ali, rapaz, cheio de cachorro em volta. Pra mim aquilo era dois lobisomens. Mas foi uma gritaria mais feia do mundo. Esse homem estava assombrado, o pai dele, com o que viu. E a mulher ainda falou, não disse a tu pra tu não ir, rapaz? Ele disse, eu lá sabia que eu esperava essa desgraça, rapaz, desconfiei. Escutei um barulho, subi no pé de água, quando vi foi dois, apareceu dois, ninguém sabe de onde. Ele disse que segundo ele, a mulher passou a noite com aquela dor de cabeça, não sabe nem se ela dormiu direito, ele disse. No outro dia, ele disse que só viu o boato das pessoas falando que esse tal rapaz que as pessoas falavam que virava bicho, né, tinham pegado as suas coisas e tinha ido embora daquele local. Ele disse que não sabe o motivo porque foi. Mas disseram quem viu ele, um rapaz que trabalhava de vigia, né, disse que viu quando ele estava indo embora, né, e disse que ele estava machucado quando ele foi embora. E você, o que acha? Será que ele foi uma surra desse outro bicho e resolveu ir embora? Será que foi isso? Ou será que foi outro motivo para ele ter ido embora? Deixa o que você acha aí no comentário do canal. Boa noite, amigos assombrados assustados.